Estresse e o turbilhão da raiva. Marilda Emanuel Novaes Lippe. A partir de pesquisas científicas realizadas por vários anos em busca de encontrar o melhor modo de evitar o estresse e manter a raiva sob controle, foi desenvolvido um tratamento de treino cognitivo da raiva. Este livro aborda quais devem ser as medidas tomadas para assumir este controle emocional e não se tornar escravo do sentimento que pode levar a brigas, desarmonia e até a prisão. Introdução. A raiva está presente em tantas situações na nossa sociedade que se torna importante entender o porquê da sua existência e, principalmente, aprender a controlar a força incrível que ela comporta. Segundo as pesquisas da autora, cientista e psicóloga, a raiva, quando não reconhecida, é transformada em outras emoções: mágoa, depressão, desesperança. Gera estresse, pode acarretar doenças e ser representada por agressões físicas e verbais. Já quando reconhecida, pode ser útil e bem utilizada, levando à defesa de direitos, impedindo injustiças, buscando proteção e salvação. É praticamente impossível viver a vida toda sem qualquer sentimento de raiva. Por isso, a necessidade de aprender a lidar com isso. Por que nos preocuparmos com a raiva? Há séculos se fala da raiva como tendo um papel central no desenvolvimento de doenças. É um fator de risco para a evolução da hipertensão, doenças cardiovasculares, úlceras e da morte prematura. Quando a pessoa está envolvida em uma situação estressante, existem especificamente dois estilos de expressar a raiva, para fora e para dentro. Ambas as formas são prejudiciais à saúde, expressar e inibir, pois a pressão arterial sofre aumentos consideráveis. Entretanto, a raiva é passível de controle. Existe uma forma adequada para expressar a raiva. O estudo de Davidson e colegas conta sobre a expressão construtiva da raiva, de modo a ter uma vida mais saudável. Consiste na habilidade de expressar esse sentimento de modo verbal construtivo, tendo efeito benéfico à pressão arterial basal, além de ajudar no relacionamento interpessoal, já que a raiva pode afastar pessoas. Nossa sociedade enfrenta inúmeros casos de raiva com violência, onde necessita-se de controle. O que é raiva? A raiva é uma resposta natural do ser humano para se defender e lutar diante de alguma ameaça. Também pode acontecer pela frustração, quando se é contrariado ou negado um desejo. É um sentimento universal. Se manifesta como um sentimento desconfortável de fúria e irritação. Charles Spielberger define raiva como um mecanismo de proteção contra a perda de poder real ou imaginário. A pessoa que se designa personalidade raivosa é aquela que possui uma tendência a experimentar episódios de raiva frequentemente. A raiva demonstra a necessidade de ser controlada há muitos anos. Na mitologia, por exemplo, no caso da ira de Zeus, quando alguém o desobedeceu, foi punido pelo resto da vida. Ou então na Bíblia, quando Caim sente raiva de Abel ao ver Deus satisfeito com ele e tenta matar o irmão. Gênesis 4.1, 10. Também aparece de modo que leva a conquistas por trás de grandes atos de heroísmo. Pelo fato de muitas vezes a raiva ser o gatilho para a violência, ela foi considerada como algo ruim e que deve ser evitado a qualquer custo. É pecado, é feio, é vergonhoso ou não civilizado. Entretanto, todo sentimento tem sua importância e deve ser reconhecido. É normal sentir raiva, porém há de assumir a responsabilidade pelo controle de suas ações. Assim como as outras emoções, a raiva é produzida no sistema límbico, localizado no sistema nervoso do cérebro. No impulso da raiva são liberados muitos hormônios. A pessoa sem controle pode até matar ao perder a capacidade de raciocínio. Os medicamentos destinados a melhorar o funcionamento emocional influenciam na organização da ação do sistema límbico. A autora afirma que, na maioria das vezes, a raiva se desenvolve pelas seguintes etapas. 1. Evento. 2. Interpretação. 3. Estresse, com manifestações físicas e psicológicas. 4. Expressão da raiva. 5. Uma nova interpretação perante o estado da raiva. 6. Efeito de raiva acumulada, que a fortalece ainda mais. Escalonamento. Estresse emocional.
O estresse emocional é um estado de tensão mental e física que produz um desequilíbrio no funcionamento global do ser humano. Por isso, contribui para o desenvolvimento de uma série de doenças físicas e psicológicas. A maior parte das pessoas estressadas tem baixos níveis de anticorpos, o que significa que a imunidade está fraca. Existe uma relação absolutamente perfeita entre corpo e mente. Quando se entende de fato essa interação do pensar, sentir e reagir, é possível se ajudar. A reação do estresse se desenvolve em 4 fases. 1. Alerta. Momento em que o corpo produz adrenalina e se enche de energia, ou também sente tensão, dor muscular, azia, problemas de pele, ansiedade, inquietação, irritabilidade e nervosismo. 2. Resistência. Resistir ao estresse gera cansaço e dificuldade com a memória. 3. Quase exaustão. Quando a tensão excede o limite, quebrando a resistência física e emocional, o hormônio cortisol é produzido em maior quantidade, começando a destruir as defesas imunológicas. 4. Exaustão. É a fase onde doenças graves podem ocorrer. Está claro que o estresse é nocivo à saúde e afeta a qualidade de vida social, afetiva, profissional e espiritual. Para ser diagnosticado com estresse emocional, é necessário passar por testes e avaliações feitos por profissionais de saúde. As fontes de estresse são inúmeras, podem ser internas ou externas, e são inevitáveis, pois até em situações favoráveis pode-se ficar estressado. Bem mencionado também é o estresse ocupacional, criado por fatores no meio de trabalho ou relacionados à vida familiar. Dentre as fontes internas de estresse, a raiva sem controle é a mais poderosa sensação que afeta a capacidade de agir de modo respeitoso. Outras origens internas do estresse estão ligadas a pensamentos rígidos, valores antigos que não se adaptam à realidade atual, expectativas impossíveis, negativismo, mau humor, não saber dizer não aos outros, pensamentos obsessivos, insegurança, egoísmo, rancor, competição, depressão e ansiedade acentuada. As estratégias de enfrentamento do estresse a curto prazo visam a redução dos sintomas gerados pela tensão do momento, até que se possa identificar e gerenciar as causas. Boas medidas a serem tomadas são fazer exercícios de relaxamento físico e mental, caminhar, adquirir uma alimentação rica em verduras, assistir a filmes, etc. Para as estratégias de longo prazo que visam a resolver o real problema, com a ajuda de terapias, é necessário identificar a fonte de estresse, analisar se ela pode ser eliminada, tomar medidas para se afastar dessas fontes, aprender a lidar com o que não pode ser mudado, reestruturar os pensamentos que criam tensão e infelicidade, aprender a controlar as emoções e criar uma estabilidade emocional. A pesquisadora americana Kobasa notou que as pessoas mais resistentes ao estresse são aquelas que se envolvem com alguma coisa relevante para elas mesmas e que são abertas a mudanças. Pessoas que estão constantemente estressadas sofrem de estresse crônico, se auto-sabotam e acabam se mantendo presas aos temas de vida que geram o estresse. Lidando com a raiva. O treino cognitivo de controle da raiva tem como objetivo acalmar a excitação orgânica gerada pelos hormônios do estresse, reestruturar o pensamento que favorece a raiva, compreender quais as ações responsáveis devem ser tomadas, livrar-se do hábito de reagir com raiva, tornando-se consciente no processo de crescimento emocional. As estratégias de gerenciamento de raiva foram testadas no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Estresse da PUC Campinas, com pessoas que haviam sido diagnosticadas como tendo um nível altíssimo de raiva para dentro e para fora. O excelente resultado se deu com pessoas expressando alegria por conseguirem progressivamente assumir o controle da raiva e lidar bem com as provocações. A seguir, estratégias específicas para lidar com a raiva. 1. Reconheça que está com raiva. 2. Aprenda a reconhecer os 5 componentes da raiva que são: qual o evento desencadeador, a avaliação da situação, reações físicas e emocionais do estresse, comportamento de raiva e reavaliação e escalonamento. 3. Entenda que o evento desencadeador é baseado na sua interpretação. 4. Entenda que as reações físicas da raiva têm o poder de aumentar. 5.
Compreenda que dá para controlar o seu comportamento de raiva, já que este não é o primeiro a ocorrer. 6. Sempre tente quebrar o processo de reação da raiva na sua fase inicial. Converse mais consigo mesmo de diversas formas. 7. Quando perceber que o estresse está se desenvolvendo com reações físicas, que seu coração já começou a bater muito rápido, que seu corpo e mente estão ficando tensos, que está desenvolvendo uma sensação de sufoco, tente relaxar para ver se elimina essas tensões. Experimente dizer para si mesmo: calma, calma. O diálogo consigo deve ser apaziguador. É o pensamento que determina como você vai se sentir. 8. Respire profundamente pelo nariz e expire devagarzinho pela boca, durante o diálogo consigo mesmo. 9. Tente encontrar modos construtivos de usar a raiva. Por exemplo, faça ginástica, caminhe, dance, cante, ria, seja positivo, converse sobre seus sentimentos. 10. Quando começar a se sentir irritado durante uma conversa, pare de conversar e saia do local. Essa técnica é conhecida como time out na psicologia. 11. Use sempre que necessário a técnica da distração, isto é, tente se engajar em outra atividade, como contar o número de tomadas em uma sala, beber um copo de água, pensar em algo que o tranquiliza. 12. Assuma a postura mental de se recolher em si mesmo, respirando fundo e dando tempo para acalmar sua mente. 13. Tome uma ação responsável, ou seja, quando já estiver em controle da sua raiva, tente resolver o problema que o fez ficar tão aborrecido. Não adote uma atitude de deixa pra lá. Vá atrás de uma solução. Resolva o problema sem criar outro maior. Algumas estratégias emergenciais. Respiração profunda se destaca como a mais eficiente a curto prazo para ajudar a reduzir a ansiedade, crise de pânico, além do estresse e raiva. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca bem devagar. Estratégia para reduzir a ansiedade. Reconheça e descreva para si mesmo os sinais iniciais de ansiedade. Não tente fingir que não está com medo ou ansiedade. Identifique os pensamentos nocivos. Busque relaxar. Respire fundo. Repense. Já tenha em mente situações agradáveis e positivas para utilizá-las no momento da raiva, a fim de substituir o pensamento ruim. No momento de ansiedade, diga para você mesmo coisas como: estou sentindo, mas não devo me apavorar, pois não tenho nada grave e nada de ruim vai me acontecer. Parada de pensamento e interrompa seu pensamento de raiva com outros assuntos. Segundo especialistas, agir de forma lógica e racional possibilita a escolha de qual maneira mais construtiva e benéfica para expressar a raiva. Com o treino, aos poucos será possível interromper a crise de ansiedade cada vez mais cedo, antes de se tornar algo ruim. Insta Insights. O ser humano tem autonomia de como reagir às suas emoções. A saúde mental está diretamente conectada à saúde física. Sentir estresse pode tornar-se um hábito sem mesmo que você perceba. O descontrole da raiva que motiva a violência destrói diversas relações. Neste livro, você aprendeu a importância de ter a consciência de que nossas perturbações psicológicas são, na maioria das vezes, produzidas por nós mesmos. Isso nos dá a possibilidade de mudarmos o caminho das sensações. A raiva, o estresse, a ansiedade e outras emoções podem ser controladas, desde que as reconheçamos. Evitar senti-las não é a solução, pois não é possível. De alguma forma, o sentimento se manifestará em você, podendo ser no aspecto emocional ou físico, afinal, tudo em nós é interligado.